A norma de acessibilidade mudou. E o que isso reflete nas nossas vidas? Olá, hoje vamos falar de um tema muito importante que é a acessibilidade, principalmente aí nos condomínios. A gente está falando com síndicos de todo o Brasil e a nossa convidada hoje se destaca porque ela é especialista realmente na área de acessibilidade. A arquiteta Sheila Matar já trouxe um conteúdo para a gente há uns 2 anos atrás, já estava na hora dela voltar, inclusive, mas agora a Sheila tem novidades. Muito bem-vinda, Sheila. Muito obrigada, Miriam. Eu acabei de retornar de São Paulo num evento grandioso, foi o maior evento de acessibilidade do Brasil. E para ser o lançamento da pós-graduação, a primeira pós-graduação em acessibilidade arquitetônica e urbanística. A primeira do Brasil. A Sheila é essa primeira aluna dessa pós-graduação de acessibilidade arquitetônica do Brasil. Isso é uma honra. Eu já sou aluna vitalícia, né, desse programa, só que a pós-graduação aprovada pelo MEC foi lançada nesse evento. Nesse evento em São Paulo, final de semana, a gente já viu que a Sheila estava lá. Tema para a gente conversar aí, para manter os síndicos informados e para manter a qualidade de vida das pessoas que merecem todo um cuidado, né? E a gente... Vamos falar também sobre aspectos sociais, mas eu quero explorar um pouquinho, Sheila, o que traz de novidade essa normativa? Mudou norma? Por onde que começa toda essa situação de falar de acessibilidade atualmente? Olha, a norma de acessibilidade de 2015 ela foi substituída em 2020. E depois de 2020, ela está atualizada em 2021. É a atualização mais recente. Então, algumas alterações existem entre 2015 e 2020. 2020. Então, aqui, por exemplo, a Sheila fez um projeto aqui na Condocasa, a gente está falando de uma casa inteligente, que a gente traz essa vivência, esses produtos, situações aplicadas realmente. Então, aqui a gente tornou um ambiente mais acessível possível, né? Sim. Mas aí, quando fala, por exemplo, dessas normativas, alguns exemplos do que era em 2020, antes, né, de 2020, que trouxeram atualizações agora? Um mais recorrente seria, e mais importante, é que em 2015 não poderiam ter portas de 80 centímetros de largura em banheiros, em acessos, em portas principais, e a 2020 ela é menos restritiva porque ela considera, assim, as portas de 80 centímetros. 80 centímetros. No caso, assim, vamos trazer agora questões de um condomínio. Você pode trazer alguns cases em relação, por exemplo, se teve algumas situações mais complexas que precisaram de um laudo e como que funciona o trabalho na questão da consultoria? Porque a gente já imagina que a maioria dos condomínios devem estar realmente desatualizados. Eu te garanto, Miriam, que no Brasil inteiro, inclusive o evento que a gente participou era num hotel e não era acessível o hotel. Então, os condomínios certamente não são acessíveis. Eu posso apostar que 99% de condomínios, hotéis, lugares públicos, comércio, instituições públicas, prefeituras não são acessíveis. Mas todas elas estão incorrendo em crime, que na verdade a lei da inclusão da pessoa com deficiência ela é de 2015. Então, existe essa falta de consideração com essas pessoas que são membros da sociedade, elas estão nos comércios, elas estão nas suas casas, né? E elas precisam ter livre acesso a todos os ambientes comuns têm que ser acessíveis. Seja condomínio, seja repartição pública, seja ponto comercial, tem que ser acessível. E aí nessa questão do laudo, assim, do teu trabalho, teve já algum confronto ali que eu já estou sabendo, assim, em relação Sim. ao laudo? Existia um laudo num condomínio que já estava fora dessas configurações novas de normativas? O que aconteceu nesse exemplo específico, tá, é um processo judicial que um condômino processou o condomínio dizendo que não havia acessibilidade. Com isso, o juiz chama um perito. A perita que fez o laudo, ela não estava atualizada, então ela considerou, até porque no processo estava falando sobre a NBR 2015, a 9050-2015, então tinha pontos no processo que falava da 2015 e da 2020. Só que a falta de especialização da perita fez com que ela cometesse o erro de considerar algumas coisas do 2015. A partir do momento que qualquer norma é substituída ou atualizada, a norma anterior não tem mais validade.
certo? Então, ela, por exemplo, ela questionou as larguras das portas, que eram todas de 80. Então, ela disse que as portas não eram acessíveis. No meu parecer técnico, eu contestei dizendo que são sim acessíveis, porque a norma de 2020, que é mais atualizada, permite essas portas serem nessa largura. E ia pensar em economia, né? Porque iria ter que trocar todas, e mexer em obra, inclusive, para mexer em batente, aquela coisa toda. Inclusive, Miriam, tem um item lá que ela mostra uma figura que é da NBR que já está desatualizada. Então, também tem que ter esse cuidado. Quando o condomínio... Qual é o ideal? O condomínio fazer um diagnóstico do espaço físico, tá? Com esse diagnóstico, nós vamos pontuar tudo o que não é acessível e depois fazer um projeto, que é uma outra etapa, para fazer um projeto e mostrar como deve ser feita essa acessibilidade. Como o condomínio provavelmente não vai fazer uma obra para tornar tudo acessível... De uma vez, né? Isso. Então, quando estiver efetuando a execução da obra, tem que se ater às atualizações da norma, porque pode ter mudado também. E, Sheila, no caso do condomínio, desse diagnóstico, né? Então, provavelmente começa com uma consultoria, um diagnóstico, depois nessa questão do projeto. A gente sente, assim, quando a gente fala realmente do assunto, divulga que tem mais síndicos que, opa, peraí, é um item a mais que eu realmente preciso tomar cuidado. A gente percebeu, assim, quem que é especialista que trata desse assunto, a gente realmente percebeu isso. Mas eu imagino que o ideal é, na previsão orçamentária, o síndico já buscar um valor que, pelo menos, a consultoria para acessibilidade, para nortear, né, para ter uma noção do que pode ser feito. É porque, se acontecer o caso do Ministério Público entrar com algum recurso contra o condomínio, aí o negócio é sério, porque aí tem que trabalhar totalmente a acessibilidade, como o professor fala, né? Não existe edificação meio acessível. Ou ela é totalmente acessível ou ela não é. E aí a gente fala de situações que não seria só em relação a cadeira de rodas, por exemplo, né? Que existe, aqui em Balneário também, inclusive, tem que ter uma cadeira de roda no hall da entrada e tudo. Eu quero falar também sobre hall da entrada, pisos e outras situações aqui. Mas também tem deficiente visual, auditivo, e é um universo. Eu vou te dar um exemplo que muita gente equivocadamente acha que a acessibilidade é só colocar uma rampa num prédio. Além de ter uma variação no grau da rampa, né, no caso, vai de 8,33% até 12%, dependendo da altura a vencer. Aí a pessoa pensa só na rampa, mas essa rampa ela tem que ter corrimão e guarda-corpo dos dois lados, o corrimão com 2 alturas, uma plaquinha em braille em cima do corrimão, de preferência em cima de cada altura, no começo e no final da rampa. Tem que ter o piso tátil alerta no começo da rampa e no final da rampa. Que pode ser emborrachado, simples. Tem coisas que não são tão complicadas, né? Sim, só que as pessoas não fazem. Elas acham só que tem que fazer uma rampa e acabou. E acabou. Outra coisa importante, tá? Também o piso, né? O piso ele não pode ser... Tem que ter um coeficiente de atrito. Uma coisa super errada, que eu garanto que praticamente todos os condomínios estão errados. Alguma área comum, seja salão de festa, seja hall de entrada, porcelanato polido. Isso não é acessível. E não é só hall de entrada, é geral. Sim, qualquer área comum, churrasqueira, salão de festas, não pode ter porcelanato polido. Bom, ainda bem que eu nunca fiz projeto com polido nessas situações. Sempre assim, já assim, pelo bom senso mesmo. Né? Porque, claro, é muito bonito o polido, né? Mas aí tem situações aí, detalhes, né, que pode ser explorado, enfim, paredes e outras situações também que ficam mais tranquilo em relação a trazer essa segurança, né? E na relação das edificações, quais são as edificações que vê como obrigatoriedade ser mais acessível, ser acessível, no caso? Todas as edificações de uso comum, elas são obrigadas a ser acessíveis. Mas, por exemplo, aí tu fala, a minha casa tem que ser acessível, eu moro num condomínio horizontal. A tua casa não precisa ser acessível. Né? A casa de cada um dos condomínios não precisa. Mas a via de acesso, né, aí, do condomínio precisa. Mas se for um condomínio vertical, aí sim o hall de entrada, tudo precisa ser acessível. Na verdade, como eu falei, tudo que for comum a outras pessoas... tem que ser acessível. Aí vai questionar, mas no prédio não mora nenhuma pessoa com deficiência. Nenhuma, exatamente nenhuma. Mas tu não pode receber um visitante que tenha... E a gente sempre fala nos aspectos sociais também, usar o outro exemplo aqui que a gente tem na casa, uma calçada drenante. E a Sheila trouxe cadeirantes aqui, né? Trouxe pessoal também para atletas. E foi interessante falar que, imagine que
como é que o Ezequiel, né, falou? Sim. Imagina que a minha mão é o pé de vocês. Então, assim, lama, dejetos, enfim, tudo, Uma né? calçada molhada, molha a sola do teu sapato e tu Nem não causa percebe. transtorno nenhum, mas ficar Aham. molhando a mão, né? Aí são coisas que a gente às vezes, né, não imagina, e que qualquer um pode passar por esse tipo de situação, até cirurgias, idosos, né? Então sim. tem N motivos. E quando fala, por exemplo, a gente vai estar falando, por exemplo, da 9050, que é NBR de acessibilidade, que teve as suas alterações, e daí teve mais situações ali, alguns exemplos que pode trazer dessas alterações? Na 9050? Isso, que teve a atualização em 2020 e depois teve Isso. mais atualizações, é isso? Isso, em 2021 teve uma atualização. Né? E o que prevalece, por exemplo, sempre numa exigência, digamos assim, é sempre o que é a prefeitura, quando fala em calçadas? Quando há divergência entre normas, por exemplo, norma de bombeiro e norma de acessibilidade, sempre considerar a mais restritiva. E no caso, quando há conflito, por exemplo, de calçada da prefeitura, quem define o modelo é a prefeitura, lá dá sugestões, mas, por exemplo, as calçadas que a gente vê comumente aqui, em Balneário Camboriú, que a calçada é cinza e o piso tátil é vermelho, as pessoas têm isso como certo, eles não têm contraste, está errado. Só que o que acontece? Se a prefeitura sugere que seja feito de uma maneira divergente da norma, no caso, a prefeitura é soberana, infelizmente. Mesmo, tem muitas prefeituras que não estão atualizadas com a norma de acessibilidade. Mas aí agora vai ter plano diretor novo, a Balneário também teve um master plan, então imaginamos que tem coisas que vamos evoluindo, e por isso que é importante a gente trazer os especialistas, sempre estudando, né, para a gente encurtar o caminho e deixar sempre tudo mais correto possível, até porque quando fala, por exemplo, no condomínio, tem situações que até um seguro pode não pagar por num condomínio não estar acessível em caso de uma situação de acidente, né? Sheila, eu quero saber da tua experiência em relação à acessibilidade. A gente sabe que tem algumas situações que a gente se aproxima, mas teve alguma situação, por que você quis se especializar na parte de acessibilidade e de regularização também? A gente sabe que você faz regularização e que normalmente assim, é algo que as pessoas às vezes querem fugir. Sim. E a gente sabe porque precisa de empenho, precisa estar estudando o tempo todo. Conta pra gente um pouco dessa história. O meu contato com acessibilidade, primeiro que eu tenho um caso na minha família, eu costumo dizer que tem uma pessoa que eu amo que tem necessidade especial, né? Na verdade, nem se usa mais esse termo necessidade especial, tá? Isso aqui é bem importante, eu aprendi também lá no evento, né? São pessoas com deficiência, certo? Uma coisa também importante, assim, só fugindo um pouco, que eu me lembrei para eu não esquecer, os autistas, a próxima revisão da NBR 9050 já vai incluir vagas para autistas. Isso é bem legal porque pode questionar assim, mas o autista ele pode caminhar, né? Não, pode ir um pouco mais longe, a questão não é essa. É que um autista em crise, quanto menor for o percurso para ele sair daquela situação, seria melhor. Sim. Então, hoje não existe vaga específica na legislação ainda, ou na norma, para autista, mas a próxima revisão da NBR 9050 vai constar já. Eu estou participando de alguns baixo-assinados e tudo mais, porque a gente, quando imerge, né, em algumas áreas, a gente realmente vê que é um universo e a gente vai respeitando mais as pessoas e vai entendendo, né? Sim. Então, a gente tem algum caso aqui que a gente conhece, por exemplo, uma síndica que ela tem autismo e ela me dá aulas. Então, eu sei que ela vem aqui às vezes é muito agitado, eu sei que de repente ela vai lá no balanço, ela vai ficar um pouquinho sozinha, ela está no tempo dela, né? Então, a gente vai se respeitando. E voltando, quando eu cheguei em Santa Catarina, eu fiz o mestrado, fui aluna ouvinte de mestrado de uma cadeira que chama Desenho Universal. Então, o Desenho Universal ele vem antes da norma de acessibilidade, né? Porque o que preconiza o Desenho Universal é que o número maior de pessoas entrem naquelas edificações. Além disso, eu também sou voluntária para os para-atletas, né, para a sede deles aqui em Balneário Camboriú. Infelizmente, ainda não conseguiram um local específico, mas eu já me propus a fazer projeto para eles. Sim, a gente vai acompanhando o máximo possível e várias situações também que a gente acaba vendo, até acidentes, né? Sim, e eu também tive a oportunidade de participar, eu fui conselheira no Conselho da Habitação de Interesse Social e lá eu conheci o Conselho de Pessoas com Deficiência e eu quis espontaneamente participar de uma reunião deles e para mim foi muito impactante. Eu estive na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, na audiência pública sobre pessoas com deficiência. E eu, mesmo tendo conhecimento e tendo cuidado com essa causa, ainda fiquei impactada com a diversidade de pessoas com deficiência e cada uma
têm as suas Características, né? características e devem ser respeitadas, né? Isso é bem importante também, que a gente está falando dessa questão social, e tem um termo que eu fiquei impressionada lá no evento, que, embora sejam arquitetos que já estão trabalhando na área de acessibilidade, uma das palestrantes, que será a nossa professora, ela perguntou quem sabia o que é capacitismo. E pouquíssimas pessoas sabiam. Eu já sei disso, porque é uma causa que me interessa muito, e pouquíssimas pessoas sabiam. Agora conta pra gente. Capacitismo é nada mais do que o preconceito com pessoas que têm deficiência, né, e de acreditar que elas não são capazes de nada, de trabalhar, de estudar, né? Pessoas que sofrem preconceito. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que eu fosse uma cadeirante ou demonstrasse algum tipo de outra deficiência, e a gente é atendida num local e a pessoa pergunta para ti o que eu gostaria de comer, o que eu gostaria de fazer, e por que não perguntar diretamente para mim? Isso é um exemplo de capacitismo. Com certeza. E a gente tem que cuidar para não ser capacitista, né? A partir do momento que tu mora num condomínio, onde tu acha que não é importante que a pessoa entre pela porta da frente, tu já está sendo capacitista. Exatamente. E isso é bem comum. A gente percebe que, mas não, entra lá. Não, tem que entrar pela eu fui numa prefeitura aqui, né? Não vou citar, mas é muito triste quando tu vai num órgão público que deveria dar um exemplo e não dá exemplo. Então tem uma escadaria gigantesca e lá na porta de vidro está escrito: pessoas cadeirantes entrem pelos fundos. Isso é humilhante, né? Humilhante. Ou precisar ajuda para alguém te carregar. Enfim, a gente dá o exemplo do cadeirante, mas o cego, né? O cego tem que ter autonomia para andar sozinho. Tem que ter guia, tem que ter braille. E tem que ter cidade. Né? Sheila, e na área de inovação, tem situações de inovação que você viu nesse evento que teve em São Paulo também? Sim, a gente ficou bem impressionada. Provavelmente, para os cegos isso não é uma novidade, mas para quem não tem contato com cegos, é um aplicativo gratuito que chama Be My Eyes, né? Seja Meus Olhos. E aí o palestrante, que também vai ser nosso professor, que é cadeirante, e ele não era cadeirante, ele sofreu um acidente lutando judô aos 19 anos, se tornou cadeirante, fez todo o curso de engenharia civil dele sendo carregado pelos amigos, né, dessa forma não inclusiva, né? E ele subiu ao palco e demonstrou para a gente esse aplicativo, e o aplicativo simplesmente descreveu tudo o que estava acontecendo. Tem um palco com um homem numa cadeira de rodas, que tem um piso amarelo tátil, atrás dele está escrito tem uma tela, está escrito tal coisa. A gente ficou bem impressionado, né? Muito bom. Que legal, muito bom mesmo. A tecnologia vem cada vez avançando e vai, quando é bem, né, aplicada, só vem ajudar. E o que você gostaria, assim, de mudanças que você gostaria de ver nos próximos anos, e o que você poderia passar para enriquecer mais essa visão e argumentos também para a gente ter, para trazer para os condomínios? Miriam, o que eu mais desejo é que as pessoas tenham consciência que pode acontecer consigo, pode acontecer na sua família, ainda que seja alguém que você não conheça, mas que entre no lugar que você mora, que você tenha o prazer de saber que esse espaço recebe todos os tipos de pessoas. Exatamente. A gente tem também uma arquiteta aqui na Condocasa, a gente tem alguns arquitetos, mas principalmente os especialistas, né, que existe dentro do Brasil o Bora na Obra, que é interessante, que são arquitetos do Brasil que já têm certificações e que muitas vezes, por exemplo, a Sheila pode estar fazendo parceria com arquitetos de várias outras cidades do Brasil para estar atendendo condomínios aí em São Paulo, no Rio de Janeiro e por todo o Brasil. Sheila, eu quero te agradecer, assim, a gente sabe que chegou do avião, já vai para Casa Cor, que está acontecendo aqui, e eu falei, dá uma passadinha aqui, porque a gente tem que realmente trazer esse conteúdo que é realmente muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigada, e tragam exemplos, e vamos aí cada vez mais fortalecer essa área da acessibilidade. Muito obrigada, Miriam. A gente que agradece. Pediu o like, né, também. Conde TV tá bombando aí pelo Brasil, a gente está recebendo muitas, tá crescendo muito nos últimos meses. Comentários para a gente também são muito importantes para a gente entregar esse conteúdo para mais pessoas. Revista do Condomite também está sendo distribuída em Santa Catarina, em Balneário Camboriú principalmente, e a gente está preparando uma feira incrível aqui em Balneário, entre dia 20 a 23 de agosto, 21, 22 e 23 de agosto, né? No centro de eventos aqui em Balneário Camboriú, e a gente está preparando algo singular, né, Sheila? Sim. Para as pessoas visitarem a gente lá. Então, a gente aguarda vocês e muito obrigada, até mais.